Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a bendita paz do Senhor Jesus seja convosco. Bem-vindos a mais um culto doméstico, a mais um programa de Deus, Acordando com Fé. E o tema de hoje é este que está na tua tela. Como agir? Orar ou determinar? Sabendo que os dois é oração. Oração pedindo ou oração determinando. Nós vamos para um hino, um abençoado hino cantado no nosso retiro, e depois a palavra, o pão da vida, que Deus partirá e você tem uma fatia deste pão. Deus virá de encontro com a tua necessidade. Fique conosco e fique bem. Vamos lá. Tentaram me fazer parar na caminhada, me diziam não és nada, nem tem motivos pra viver. Mas meu coração rejeitou esse recado, pois com Cristo ao meu lado, e disse você vai vencer. Descobri que eu sou protegido, guardado de perto. Foi o soberano arquiteto que me projetou. Descobri que eu sou protegido, guardado de perto. Sou amado por Deus e por Ele eu sou vencedor. Sou abençoado, ungido pra vencer. Então eu posso abençoar, posso assim clamar a bênção pra você. A fé que eu tenho é tamanha, sei que o impossível Deus pode fazer. Sou abençoado, ungido pra vencer. Parecia que alguém tentou tirar-lhe a fé. Irmão, se mantém de pé, não desanimes de lutar. Saibas, você é bem mais que vencedor, pelo poder do Senhor, irmão, você vai triunfar. Acredite, você é a menina nos olhos de Deus. Não foi a explosão cósmica quem te fez existir. Também não foi acaso ou coincidência qualquer. Foi Deus quem te fez com carinho, então cante assim. Sou abençoado, ungido pra vencer. Então eu posso abençoar, posso assim clamar a bênção pra você. Se piso a pedra dos meus pés, a terra é minha, foi Deus quem falou. Aonde estender minhas mãos, repousará a bênção do Senhor. A fé que eu tenho é tamanha, sei que o impossível Deus pode fazer. Sou abençoado, ungido pra vencer. Sou abençoado, tenho fé para vencer. Sou abençoado, tenho fé para vencer.
Preciosos irmãos e irmãs, eu quero agir nessa programação falando das Escrituras e também de experiências próprias. Como agir? Orando ou determinando? Nós sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está escrito Tiago 5, verso 6. O que é orar? Orar, eu estou fazendo agora. Eu estou falando. Só que neste caso, a oração é uma palavra que é dirigida a Deus, pedindo, conforme o Senhor Jesus nos ensina, São João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E Marcos 11, 24 está escrito: e tudo quanto pedirdes, credes que recebereis e tê-lo-eis. Na primeira carta de João 5, verso 14 e 15 está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, cremos que receberemos as petições que lhe fizemos. Então, esta é a oração. E você tem que se humilhar perante Deus. E ele, no tempo dele, ele vai te ajudar, vai responder a tua oração. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então você se achega a Deus com respeito, com humildade, com reverência, com temor e tremor, e faz a tua oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, determinar, você não faz a Deus. Quando você ora a Deus, pede a Deus. Você se humilha. Você chega até Ele com respeito, com reverência, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. Ele é tudo para nós. Agora, quando você determina, você não tem que ter respeito, nem reverência.
nem temor, nem tremor. Você tem que ter fé. Porque você não está determinando a Deus. Você está determinando, você está dando uma voz autoritária a Satanás, ao problema. E você não pode chegar diante de Satanás sem autoridade. Você não pode chegar diante de Satanás pedindo por favor. Você não pode chegar diante de Satanás com temor, com tremor. Você tem que chegar-se a ele na autoridade de Deus, da autoridade da Bíblia Sagrada, como um embaixador celestial. Por exemplo, Elias, no 1 Reis 17, ele chegou diante de Acabe e determinou. Os profetas sempre diziam, assim diz o Senhor. Naquele dia, Elias não disse isso. Ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou. Diga-se de passagem. Eu estou na presença desse Deus. Você também está na presença desse Deus. Que nestes anos, nem chuva, nem orvalho cairá, senão segundo a minha palavra. Josué, no seu livro, capítulo 10, versículo 12, Josué precisava de um tempo a mais para pelejar contra o seu inimigo. E ele olhou para o sol, olhou para a lua, sem o entendimento que nós temos hoje. Ele mandou o sol parar e a lua, dizendo, para-te, sol, em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol se deteve por quase um dia inteiro. No português, eles estavam orando, mas determinando. Aleluia! O Deus que faz a chuva, o Deus que faz cair o orvalho, estava dentro de Elias. O Deus que faz com que a terra gire em dois sentidos, rotação e translação, fazendo o dia e o ano, estava dentro do seu servo, seu profeta, Josué. E nós temos muitas coisas no Novo Testamento. No Velho, sobre oração. No Novo, sobre oração e determinação. Quando Pedro estava preso, a igreja orava. E Pedro foi solto da prisão. A oração daqueles irmãos fez um grande efeito.
Mas o mesmo Pedro, descendo ali para orar no templo, passando pela porta formosa, ali estava um aleijado, um coxo de nascença. Esticou a mão para eles, pedindo uma esmola. Pedro não orou. Pedro apenas disse a ele: olhe para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto também te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquilo foi uma voz de comando. Ele determinou contra aquela paralisia, aquela doença. Ele estava cheio de Deus. Nós vamos ver na casa de Enéas, Atos 9. Enéas estava há 5 anos numa cama. E Pedro chegando lá, na unção do Espírito Santo, na autoridade da palavra, disse para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta. E Enéas levantou daquele leito que já jazia há 5 anos. Ali também, naquela cidade, havia uma irmã, Dorcas. Ela tinha partido e as suas irmãs chorando. E a Bíblia diz que Pedro não chegou determinando. Ele orou primeiro. Porque uma pessoa de oração, em certos pontos, não precisa de orar. Ele determina. No caso de Enéas, era doença. No caso do aleijado na Porta Formosa, era uma doença. Ali era a morte. E a Bíblia diz que Pedro ajoelhou-se ali e orou. Orou e levantou. Levantou e determinou, chamando-a pelo nome. E ela respondeu: viva! Aleluia! Glória a Deus! Então nós temos essas 2 maneiras de agir. A primeira, você ora, estando errado com Deus. Você ora, até pedindo mais fé. Você coloca as coisas na mão de Deus, espera. Mas quando você determina, aquilo é para quase já. Por quê? Porque você deu uma voz de comando. E você tem que fazer isso pela autoridade de Deus. Por isso que é bom nós estarmos no Espírito Santo, no Espírito de Deus. Por isso é bom estarmos revestidos da armadura de Deus. Por quê? Porque quando você determina, você não está falando com Deus. Você está falando com o mal. Você está falando com a enfermidade, que é demônio. Você está falando com problemas. Você está falando com um monte. E Jesus nos ensinou isso.
Marcos 11, 22 e 23. Ele já havia determinado que a figueira não produzisse mais frutos, que ela morresse. Ela secou dos galhos às raízes. E os discípulos, os apóstolos, olhando para aquilo, admirados, Jesus disse: tende fé em Deus. Na verdade, eu vos digo que se disseres a este monte, lança-te daqui e vai para lá, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que você diz se fará, tudo o que disser vos será feito. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos ensinou. Na mensagem, vejam bem, possuindo todas as coisas, Mombrana também nos ensina a determinar. No parágrafo 59 e 60 e 61. Ouça, Abraão ainda tinha um direito à promessa. E a promessa era dele, mas ainda tinha que lutar para possuir aquilo. Amém? Aí está você, o crente hoje, ainda que sejamos herdeiros de todas as coisas, ainda que sejamos herdeiros de toda a bênção espiritual, toda a bênção física, toda a bênção que a Bíblia promete, você ainda terá que lutar por cada polegada disto. Esta é a maneira que Deus tem estabelecido. Sempre tem sido desta maneira. Você tem que lutar para possuir o que você sabe que é seu. Você tem que lutar para possuir isto. E é isto que temos que fazer agora. Você diz: irmão Brana, eu preciso de cura. A promessa é sua. Mas, se você alguma vez alcança isto, você não vai alcançar facilmente. Eu lhe direi isto. Você terá que tirar isso de Satanás. Satanás captura a tua saúde. Você tem o direito de ir a Satanás e dizer-lhe: devolva isto, tire suas mãos disso. Eu venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra, e eu sou herdeiro. Devolva isto. Você tomou minha filha, você a fez se misturar com o rapaz errado, você tomou meu filho e o fez misturar com a moça errada, eu os reclamo, correto? Eu reclamo meus filhos, eu reclamo meus irmãos, eu reclamo minha irmã. Sim, Satanás, você os tirou da casa de Deus, induziu-os fora daqui, mas eu venho em busca deles. Eu os reclamo. Aleluia! Eu sou um herdeiro de todas as coisas. Amém? Foi dado a mim. Eu sou um herdeiro. Eu posso reclamar tudo que Deus me tem prometido. Amém? Aí está você.
Aleluia! Você pode determinar. Aliás, Marcos 16, a partir do verso 17, é determinação. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão coisa mortífera e nenhum mal lhes fará. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, determinando, glória a Deus, o mal sai. Às vezes, Deus não quer que oremos. Às vezes, Deus quer que determinemos. Essa é a verdade. Eu tenho um testemunho. Eu fui visitar minha mãe estava no hospital. E o vizinho dela, de 8 anos, já havia sido curado com a oração da fé. E ele tinha um problema cardíaco, que você via visivelmente o seu peito chacoalhar. Era terrível. E eu fui na casa da minha irmã, do meu pai morava na frente, minha irmã no fundo e minha mãe no hospital. E esse menino, o Renan, ele ia na casa da minha mãe para minha mãe orar por ele. E ele se sentia bem, ela dava um chá para ele, mas a minha mãe não estava lá e ele estava passando mal. Eu cheguei e orei por ele e não aconteceu nada. Mas saindo da casa, na rua, era uma casa com a rua sem saída, havia umas crianças jogando bola. E quando eu vi aquilo, eu me lembrei de um testemunho contado pelo pastor Pierre Green, quando veio ao Brasil, relacionado ao ministério de William Branham. Ele conta aquele testemunho dizendo que o profeta de Deus passava por uma rua e havia crianças brincando de bola e havia um aleijado, um menino paralítico assentado na calçada. E quando o homem de Deus viu aquele menino, ele disse para ele: filho, por que você não está brincando? Ele disse: ô tio, olha minhas perninhas, eu sou aleijado, não dá para eu brincar de bola. O irmão Branham foi, chamou a atenção dos meninos que estavam brincando e disse: me passe a bola. Os meninos, então, passou a bola para ele. Ele chegou ali, agachou um pouco com as pernas, rolou aquela bola no chão e disse para o menino coxo aleijado: pega. Ele não orou, ele disse: pega. O menino salta, curado, salta com as pernas boas e sai correndo atrás da bola e vai brincar com seus colegas. Ou quando eu vi aqueles meninos brincando, eu me lembrei desse testemunho e voltei para dentro da casa, para dentro do quintal. Ele estava na porta da casa da minha mãe. Eu disse: Renan, quem te curou da bronquite? Ele disse: foi Jesus. Então eu disse: Satanás, você é um covarde.
atormentando uma criança de 8 anos. Em nome do Senhor Jesus, sai agora. Eu ordeno a tua saída. Eu estava se assenhoreando dele, daquele demônio, daquele problema. Eu estava dando voz de comando. Eu estava controlando a situação, como Elias, como Josué, como Pedro, como profeta de Deus ali na rua. E eu disse: diga, em nome de Jesus eu estou curado. E ele disse: em nome de Jesus eu estou curado. E vocês sabem o que ele fez? Vocês sabem o que o Renanzinho fez? Ele foi brincar com as crianças ali na rua. Glória a Deus. Isso é determinar. Recentemente, o Joaquim, meu neto, teve o dedo prensado na porta. Fecharam a porta com a mãozinha dele. E um dos dedos inchou e ficou torto. Eu orei a primeira vez, não deu certo. Ele continuou chorando. A minha filha disse: vou levá-lo para fazer radiografia. Mas eu disse: filha, deixa o pai orar. Deixa o papai orar primeiro. Mais uma vez. Mas quando eu fui orar, desceu uma fé. E eu disse: osso do dedo do Joaquim, volte ao normal. E roxidão e inchaço desapareça. Não demorou meia hora. Ele não tinha mais nada no seu dedo. Não tinha inchaço, não tinha roxidão e não estava mais torto. Poder da determinação. E às vezes Deus quer que você ore e às vezes Ele quer que você determina. Então, nós temos esses dois dispositivos poderosos. E às vezes o diabo põe na tua cabeça que você não tem condição. Mas você é um filho de Deus. Você é um justo. Aleluia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se você é um filho de Deus, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O profeta chega a dizer, em relação a Apocalipse 3, versículo 15, ele diz: a igreja, ela não pode ser vomitada da boca de Deus, a noiva, porque ela não está na boca de Deus. Ela é a boca de Deus. E o que está na boca de Deus? A palavra. O que deve estar na nossa boca? A palavra. A palavra expulsando, a palavra determinando. E o diabo recuando e o milagre acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala numa mensagem, fazendo uma pergunta para as pessoas que estavam ouvindo, sugestionando, dizendo: irmão Brana, eu já falei a palavra e não aconteceu nada. O monte continua ali. Ele diz:
Aconteceu sim. Aconteceu sim. Aquele monte é formado por bilhões ou trilhões de grãozinhos. Quando você falou a palavra, monte de enfermidade sai do meu caminho, monte de problema sai do meu caminho, monte de circunstâncias sai do meu caminho. Já desprendeu pelo menos alguns grãos de bilhões de toneladas. Alguns grãos já saíram do monte e foram para o lugar que você determinou. Você não viu. Eram grãos muito pequenos. Mas creia, acredita que o monte já começou a se mover. A vitória é tua. Glória a Deus! Você vai ver o monte todo se deslocando, saindo do teu caminho, a tua cura, a tua libertação, a volta do seu filho para a palavra, aleluia, a volta da filha, a porta de um emprego aberta, determina, saia de casa, determinado em voltar para casa com a carteira registrada ou para buscá-la para ser registrada. Em nome de Jesus Cristo, recebe a tua bênção. Você está sendo abençoado pela palavra viva do Criador, a palavra viva de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu determino a bênção sobre a tua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar a oração da fé. Graças a Deus. Nós temos o irmão Michel. Peço oração em meu favor e para a minha família. Que Deus venha operar na minha área financeira. Também peço oração pelo irmão Miguel, pelo irmão Aguinaldo, irmão Eduardo Neves. Hoje completam mais um ano de vida. Que coisa boa. Coisa boa. Determina, irmão, na oração. Irmão Walter, peço oração em meu favor por minha família. A irmã Tereza Souza, peço oração por Francisca Maria de Amorim, foi fazer uma biópsia. A irmã Meida Margadona, peço oração em favor de toda a minha família. O irmão Braulino, peço oração em meu favor e por minha família. A irmã Lloyd Medrado, peço oração por minha família. O irmão Marcos, peço oração em meu favor. A irmã Leonilda, peço oração por minha família, por salvação e libertação de depressão. A irmã Sara, peço oração em meu favor. Estou com o pescoço dolorido e por transformação da minha casa. A irmã Lúcia, peço oração por todos os meus irmãos que estão enfermos, em suas casas e nos hospitais, que o Senhor Jesus Cristo visite com suas mãos de poder, curando e salvando. A irmã Dora Alice, peço oração em favor da minha filha Ariel. A irmã Patrícia Carmosini, peço oração por mim e pela minha família, por Léo Barbosa e família. Nós vamos orar. Gracioso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me apresento a Ti agora com estas palavras de oração, considerando a minha pequenez, mas também considerando a Tua grandeza. Deus Pai, autor de toda boa dádiva e
todo dom perfeito, Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Pai, nós precisamos agora daquele revestimento para romper com as amarraduras do diabo. Esses irmãos aqui precisam de vitória, precisa, Pai, de uma bênção, precisa de vencer o inimigo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua autoridade, Pai, autoridade de filho, autoridade da palavra, aleluia, como aquele soldado, mesmo pequeno, franzino, mas fardado, com cap na cabeça, com uniforme, com distintivo, com revólver, com a sua bota, ele para uma carreta, apenas acenando a mão, ele para o trânsito. E eu aqui como um soldado, revestido dos céus, da tua autoridade, em nome do Senhor Jesus, Satanás, tire as mãos dos meus irmãos. Eu determino a tua retirada. Sai da vida de cada um, levando seus pacotes de enfermidade, de depressão, de problemas. Eu exijo que você saia, em nome do Senhor Jesus, pela autoridade da Bíblia Sagrada, como igreja do Deus vivo, eu determino, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus, nós tivemos 63 conexões. O irmão Dário e a irmã Lisalma, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. A irmã Maria Luzinete, Três Lagoas. A irmã Bianca, em Queiroz. A irmã Tereza Souza, Paraupebas, Pará. O irmão Michel, em Lins. A irmã Irene Família, Tupã. O irmão Edilberto, em Bilac. O irmão Walter, a irmã Luciana, em Lins. O irmão Felipe Serafim, no Arco-Íris. A irmã Edna Cobo, em Adamantina. O irmão Estevão, no Óleo. A irmã Valdirene Pereira, em Três Lagoas. O irmão Nego, em Paraupebas. O irmão Nelson, a irmã Cláudia, no Óleo. O irmão Jacir, Itá, Santa Catarina. A irmã Meida Margadona, Ibitinga. O pastor Paulo, a irmã Ana, Birigui. O irmão Toninho Gabaldi, Manduri. O irmão Leonel, a irmã Laiane, Santa Teresa do Tauá, Ceará. O irmão Vanderlei, no Óleo. O irmão Zildo Bastos. O irmão Marcelo, a irmã Belinha, Ouro Verde. A irmã Geni Macedo, no Arco-Íris. O irmão Sérgio, a irmã Valdirene, em Tupã. A irmã Eunilza, em Araçatuba. A irmã Maria Verres, em Três Lagoas. O irmão Braulino e a irmã Lica, em Tupã. A irmã Lloyd Medrado, Rubiácea. O irmão Alfredo, Tupã. A irmã Lucinéia Rocha, em Oswaldo Cruz. O irmão Adriano Marques, em Tupã. A irmã Flor, Hortolândia. O irmão Marcos, de Ribeirão Preto. A irmã Leonilda, em Tupã. A irmã Romilda, em Tupã. A irmã Maria de Fátima, Jacutinga, Minas Gerais. A irmã Lídia, em Queiroz. O irmão Odair e a irmã Rosalina, Lusiânia. O irmão Hélio Santiago e a irmã Maria Ana, Padre Paraíso, Minas Gerais. O irmão Celso Barbosa, Costa Rica, Mato Grosso do Sul. O irmão Basílio, a irmã Tânia, o irmão Antônio Carlos, Honório Gurgel, Rio de Janeiro. A irmã Leandra Góes, Pirapozinho. A irmã Noemi e família, Andradina. A irmã Sara Curupira, Pernambuco. O irmão João, a irmã Silene Queiroz. A irmã Miriam Macedo, em Tupã. A irmã Lúcia e família, São José dos Campos. A irmã Trude, Piraquara, Paraná. A irmã Selma Rodrigues, Três Lagoas. O irmão Isaac Martins, Limeira. A irmã Helena Dias, Tupã. A irmã Marisa, em Tupã. A irmã Dora Alice. A irmã Franciele Lins. A irmã Patrícia Carmosini Franca. E a irmã Miriam Marques. Agradecimento. A irmã Edna Cobo.
Agradeço a Deus pela oração em meu favor. Estava ruim, com resfriado, fiquei boa no mesmo dia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A irmã Valdirene, agradeço a Deus, pois o exame da minha mãe não deu nada. Do que o médico suspeitou, apenas uma úlcera, para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus e parabéns aos irmãos aniversariantes. Que Deus conceda a vocês muitos anos de vida e com muito mais fé e com mais unção, com mais poder. Shalom. Até amanhã, se Deus quiser. Tentaram me fazer parar na caminhada, me diziam não és nada, nem tem motivos pra viver. Mas meu coração rejeitou esse recado, pois com Cristo ao meu lado, e disse você vai vencer. Descobri que eu sou protegido, guardado de perto. Foi o soberano arquiteto que me projetou. Descobri que eu sou protegido, guardado de perto. Sou amado por Deus e por Ele eu sou vencedor. Sou abençoado, ungido pra vencer. Então eu posso abençoar, posso assim clamar a bênção pra você. A fé que eu tenho é tamanha, sei que o impossível Deus pode fazer. Sou abençoado, ungido pra vencer. Parecia que alguém tentou tirar-lhe a fé. Irmão, se mantém de pé, não desanimes de lutar. Saibas, você é bem mais que vencedor, pelo poder do Senhor, irmão, você vai triunfar. Acredite, você é a menina dos olhos de Deus. Não foi a explosão cósmica quem te fez existir. Também não foi acaso ou coincidência qualquer. Foi Deus quem te fez com carinho, então cante assim. Sou abençoado, ungido pra vencer. Então eu posso abençoar, posso assim clamar a bênção pra você. Se piso a pista dos meus pés, a terra é minha, foi Deus quem falou. Aonde estender minhas mãos, repousará a bênção do Senhor. A fé que eu tenho é tamanha, sei que o impossível Deus pode fazer. Sou abençoado, ungido pra vencer. Sou abençoado, tenho fé para vencer. Sou abençoado,